Bom dia. Hoje é dia 20 de agosto de 2021 e estamos iniciando o nosso nono encontro sobre vetores dentro da disciplina de Matemática 5, onde temos o programa de Geometria Analítica Plana. Então, são aulas extras independentes do programa para complementar e oferecer uma nova visão da geometria analítica. Certo? Então, a gente apresentou vetores no espaço no último encontro, vimos que as propriedades de vetores no espaço, elas funcionam de maneira análoga à de vetores no plano, né? Soma de vetores, subtração de vetores, vetor oposto, produto interno, projeção de um vetor em uma determinada direção, ou seja, uma projeção do vetor sobre outro vetor. Então, isso tudo coincidia com o que a gente viu com vetores no plano. Vamos agora entrar num tópico que a gente não tinha para vetores no plano, certo? Então, a aula de hoje é sobre o produto vetorial. Vamos ver o que danado é esse produto vetorial. A gente já tinha feito o produto escalar, dois vetores dando um número, que está relacionado, a gente viu, com o cosseno do ângulo entre esses vetores, né? E agora vamos ver o que danado é o produto vetorial. Bom, vamos começar com um problema. Né? O problema da gente é o seguinte: determine a equação de um plano que passa por três pontos. Claro, esses três pontos não colineares, três pontos que não estão em cima de uma linha reta. Eu escolhi um ponto em cada eixo cartesiano, e aí eu tenho certeza que eles não vão ser colineares. E eu quero a equação desse plano. A gente viu no encontro anterior que a gente pode determinar essa equação desse plano se a gente tiver um vetor perpendicular a esse plano. Então, se eu souber um vetor, se eu conhecer um determinado vetor, W aqui que eu estou chamando, que seja perpendicular ao plano, aí para encontrar a equação do plano é muito fácil. Eu pego um ponto qualquer do plano, P, e aí eu pego esse vetor que sai de um ponto que eu já sei do plano, ou A, ou B, ou C, e faço esse vetor que sai de A, ou B, ou C, e vai até P, esse ponto genérico do plano. Esse vetor, para estar em cima do plano, ele tem que ser perpendicular àquele vetor W, que é o vetor que dá a direção perpendicular ao plano. E como ele é, qualquer que seja o ponto P que esteja nesse plano, esse vetor AP vai ser perpendicular ao W, então eu pego e faço que o produto interno deles é igual a zero. Fazendo isso, eu chego na equação do plano quase que imediatamente. Então, o meu problema é descobrir, dado três pontos, como encontrar um vetor perpendicular a esse plano que passa por esses três pontos. Bom, isso seria equivalente a, dado esses três pontos, eu pego dois vetores, o vetor que sai de A e vai até B, o vetor que sai de A e vai até C, são dois vetores que estão em cima desse plano, eles são paralelos a esse plano, e aí esses dois vetores que eles não são colineares, né? Eles não estão alinhados, porque se eles estivessem alinhados, os três pontos A, B e C estariam alinhados, e eu peguei de maneira que não estivessem. Então, esses três pontos formam dois vetores, e se eu conseguir, veja, esses dois vetores dão duas direções no plano, duas direções que não são paralelas no plano. Então, eles vão gerar esse plano. Então, qualquer reta que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo, ou qualquer direção que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo, vai ser perpendicular ao plano. Isso é um dos resultados básicos lá de geometria plana. Desculpa, geometria espacial. Então, eu quero um vetor W que seja simultaneamente perpendicular ao vetor AB e ao vetor AC. Se eu encontrar esse vetor W, eu vou encontrar um vetor W perpendicular
ao plano. Então, vamos ver como a gente faria isso, né? Então, como é que eu faço isso? Então, vamos pensar de uma maneira mais geral. Depois a gente volta, depois de pensar de maneira mais geral, a gente pega e volta para o problema do plano e resolve ele rapidinho. Então, eu vou pegar dois vetores, V e U, tá aqui, V, A, B, C, U, A', B', C', não colineares, quer dizer, eles não podem ser um múltiplo do outro, né? Ou seja, tá aqui, eles não podem ser um múltiplo do outro. E eu quero determinar W, um vetor. Eu quero determinar W, um vetor de coordenadas x, y, z, que seja perpendicular a V e a U ao mesmo tempo. Para ele ser perpendicular ao mesmo tempo, o produto interno de W com V e W com U, que é U, eles têm que ser igual a zero. Eles têm que ser igual a zero. Ambos simultaneamente igual a zero. Então eu pego e calculo o produto interno. Então A, B, C e a linha B, C são fixos e eu quero descobrir quem é X, Y, Z. De modo que quando eu fizer o produto interno com A, B, C e com a linha B, C', ambos dê igual a zero. Para dar igual a zero, o produto interno tem que ser, ser perpendiculares e aí o produto interno tem que dar zero. O produto interno dá zero, nos dois casos aqui, com V e com U, corresponde a que essas equações sejam verdadeiras. Aí, ou algebricamente ou geometricamente, você tem que saber que a solução desse sistema linear, com duas equações e três incógnitas, né, duas equações, a primeira e a segunda, a verde e a azul, e três incógnitas, x, y, z, ele não tem uma só solução. Então, do ponto de vista de álgebra linear, álgebra de matriz determinantes, sistemas lineares, esse sistema linear aí é um sistema indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Do ponto de vista de geometria, se você quer um vetor que seja perpendicular a outros dois vetores, você não vai ter um único vetor, únicos valores para x, y, z que satisfaçam isso. Porque qualquer vetor que seja perpendicular a U e a V, ele vai ser perpendicular, qualquer múltiplo dele também vai ser perpendicular a U e a V. Então você tem infinitas soluções. Basta pegar qualquer vetor que seja perpendicular, um que seja, e múltiplos deles também vão satisfazer a essa equação. Então, a gente está tendo a ideia do que significa, nesse caso aí, a gente está conseguindo uma interpretação de um problema que a gente já tinha visto lá quando estudou sistemas lineares, os sistemas lineares que possuem infinitas soluções. E agora a gente está tendo uma interpretação geométrica do que significaria essas infinitas soluções. Neste caso particular, o que a gente está vendo é que essas infinitas soluções correspondem a infinitos vetores perpendiculares a dois vetores ao mesmo tempo. Claro, esses infinitos vetores correspondem a vetores múltiplos de um vetor fixo dado. Certo? Eu estou supondo, veja bem, eu estou supondo que o vetor U e o vetor V, eles não são alinhados, eles não são múltiplos um do outro. Porque se eles forem múltiplos um do outro, essas duas equações, elas se transformam numa só. Numa só. E numa só, você não vai ter só se você quiser todos os vetores perpendiculares a esse único vetor, você não vai ter uma direção só, não. Você vai ter um plano, certo? Mas, bom, isso não vem ao caso agora, certo? Mas é mais ou menos o que a gente está procurando, né? Bom, então, estou continuando supondo que o V e o U, eles não são alinhados, eles são independentes um do outro, e eu quero descobrir quem seria x, y, z. Como não tem uma única solução, uma maneira que eu posso fazer eu imagino que z, eu dou um determinado valor para z,
que vai ter infinitos valores para z. Então, eu dou um determinado valor para z e tento descobrir o x e o y em função desse z. Para cada z, eu vou ter um x e y dependentes desse z, certo? Que vai dar uma solução para o nosso problema. Então, a princípio, eu imagino que z também é fixo, assim como A, B, C, A', B' e C'. Eu imagino que esse z é fixo. Passo ele para o outro lado e resolvo o sisteminha. Então, vamos fazer isso. A gente pega, imagina que z é fixo, passa ele para o outro lado e vai tentar resolver esse sisteminha daqui. Certo? Resolver esse sisteminha. Aí, veja, para resolver esse sisteminha, a primeira coisa que a gente pode pensar é, bom, eu vou tentar me livrar do y. Veja, nessa primeira equação verde, aqui tem by. E nessa equação aqui embaixo tem b'y. Então, se eu multiplicar a primeira equação por b', vai ficar b' aqui no y. E se eu multiplicar a segunda equação aqui por menos b, fica menos b'. E aí, se eu somar a primeira equação com a segunda, o b' da primeira corta com menos b' da segunda. Então, eu vou fazer isso. Multiplicar a equação verde por b' e multiplicar a equação azul por menos b. Fazendo com que o coeficiente do y eles fiquem numericamente iguais, mas com sinais contrários, porque eu forcei aqui, vou ter o menos b aqui embaixo, para conseguir que eles fiquem igual, mas com sinais trocados. Fazendo essa multiplicação, aqui em cima vai ficar AB' x, certo? B' y e menos B' cz. Na equação de baixo, multiplicando por b, fica a linha b, na verdade, menos a linha b, menos b' e mais bc'. Beleza? E aí eu somo essas duas equações e eu obtenho, somando as duas equações, eu vou obter eu me livro do y, né? Eu me livro do y, boto os coeficientes que estão aqui no x, que é a b' e menos a linha b em evidência, quer dizer, boto x em evidência, boto o z em evidência, então botando z em evidência fica bc' menos b'c, e eu fico com isso aqui, beleza? Fico com essa equação. Vamos guardar ela um pouquinho. Guarda ela um pouquinho. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa nessas duas equações, verde e azul. A mesma coisa, quer dizer, a mesma ideia, só que agora para anular o x. Então, eu posso multiplicar aqui em cima por menos a linha, a primeira equação, menos a linha, e multiplicar a segunda equação por a. A menos a linha em cima e por a embaixo. Quando eu fizer isso, aí vai ficar, como eu estou multiplicando por a aqui embaixo, fica a linha, e aqui fica menos a linha a, certo? Então vai ficar aqui, isso aqui. E aqui embaixo, e no z fica isso aqui, certo? Você pode verificar depois. Depois você pega com calma, verifica aí. Então, guarda essas duas coisas aqui e vamos ver o que a gente pode fazer agora. Veja, para qualquer valor que eu coloque aqui para z, eu vou ter um valor para x. Para cada valor para esse mesmo valor de z que eu colocar aqui, eu vou ter o valor de y. Então, para cada valor de z que eu for dando, eu vou ter um par xy para cada z. O que vai me dar os infinitos vetores perpendiculares ao vetor u e v. A questão agora é, quem eu deveria pegar para z para ser uma escolha razoável? Então, veja bem. Veja, não vou nem passar de quadro. Veja bem. O valor de x vai ser esse troço que está aqui, certo? Eu posso até botar aqui. Veja. Vou aumentar aqui, porque eu sei que ele vai estourar. Então, aqui, ó. Veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse número que está multiplicando x e tascar aqui para baixo. Certo? Deixa eu pegar isso aqui tudinho. Copiar. Botar aqui. Isso aqui tudinho vai ficar dividido por essa parte que está aqui, ó.
Isso dividido por isso. Vai ficar assim. Então, o valor de x vai ficar esse troço que está aí, ó. Beleza? Aí você diz, bom, a mesma coisa aqui para y, né? Mesma coisa aqui para y. Vê. Mesma coisa aqui para y. Fica assim. Dividido por essa parte que está aqui. Beleza? Eu não vou botar Enter não, senão ele vai aumentar assim e vai desalinhar minhas coisas aí, não vai ficar legal. Mas, então eu faço o seguinte, eu diminuo esse título daqui, boto ele aqui para cima e pego o estudinho, subo mais um pouquinho, abro o espaço aqui embaixo e aí eu boto Enter aqui. Pronto, agora tá legal. Dá para abrir mais um pouquinho aqui. Pronto, beleza. E esse aqui também botar lá em cima. Pronto, beleza. Então veja, para cada valor de z, você vai ter um valor para x e um valor para y. E aí a gente quer escolher um valor de z que seja razoável, adequado. Tá? Observe que o denominador, tanto aqui do x quanto do y, o denominador que está dividindo essa expressão é o mesmo, esse AB' menos a' B. Isso quer dizer que uma escolha muito razoável poderia ser pegar o valor de z igual a isso. Porque se eu pegar o valor de z igual a isso, ele vai cortar e vai ficar o x igual a esse troço daqui e o y igual a esse troço aqui. Então me parece que uma excelente escolha seria pegar z como sendo AB' menos a' B. E aí fica x como B'C menos B C' menos B'C, e o y como A'C menos AC', certo? Então, vamos lá. Então, ele pega e aqui, na continuação, diz que uma possível solução é pegar esse z dessa maneira. E seria, como a gente viu, uma solução bastante razoável. Porque me parece ser a melhor solução. Né? Então, pegando o z dessa forma, e aí a gente vai ter, como eu tinha dito, né, o x como sendo BC' menos B'C e o y A'C menos AC', e o z, o que a gente pegou, o AB' menos a' B, pegando dessa maneira, esse seria um vetor perpendicular. Só que você diz, poxa, André, mas isso me parece tão difícil de memorizar. Na verdade, se você parar para tentar memorizar, tentando entender como foi feita a construção, você termina primeiro vendo que tem uma certa lógica, a escolha aí. E segundo, na hora que você perceber essa certa lógica, se você tiver uma base boa lá em determinantes, você vai ver que isso que está aí pode ser visto como um determinante. Vamos lá, vamos ver. Então, por exemplo, lembre-se, A, B e C são as coordenadas do x, do y e do z do vetor V. E o A'B', C' também é coordenada x, y, z. Então, você tem A, B, C, A'B', C', x, y, z, certo? Para obter a coordenada do x, eu vou fazer um produto envolvendo as coordenadas. Veja, para obter o x, eu vou fazer um produto envolvendo as coordenadas do y, que é o b,
com o C, que é a coordenada Z. Então, para obter o X, eu obtenho ele fazendo uma brincadeira com o Y e o Z das coordenadas dos vetores que eu quero que seja perpendicular. Como é essa brincadeirinha? Aí eu pego o B do V com o Z do outro. O B do vetor V com o C do vetor U. E faço menos o B do vetor U com o C do vetor V. Então, eu faço uma brincadeirinha pegando o Y de um com o Z do outro, menos o Z do outro e o Y do um. Certo? A mesma coisa para o, no caso agora, o Y do vetor perpendicular. Do Y do vetor perpendicular, aí eu vou pegar o X, que é o A, e o Z, que é o C. Então, para obter o Y, eu pego X e Z. Também brincando, quando eu pego o X de um, eu pego o Y, o Z do outro. Quando eu pego o Z de outro, eu pego o Y de um, mudando o sinal. Ora, o que a gente aprendeu? Que sai pegando de todas as maneiras possíveis. Primeira linha com segunda linha, com terceira linha, desde que sejam colunas diferentes e fazendo num sentido um sinal, no outro sentido outro sinal, a gente vê que isso é o determinante. Na verdade, a definição de determinante é fazer todos os produtos possíveis pegando elementos de todas as linhas, desde que sejam com colunas diferentes, certo? Mudando o sinal, dependendo de como você pega, na orientação que você pega. Né? Se for uma permutação que a gente chama de par, das colunas, você mantém o sinal do produto. Se for uma permutação que a gente chama de ímpar, aí inverte o produto. Mas, no caso, a gente só está precisando de determinante 3x3. Então, é facílimo de ou você perceber, ou você verificar, que a coordenada X, a coordenada do X do W, do Y do W e do Z do W, veja que eu estou escrevendo dessa maneira, né? Esse I aqui é o vetor 1, 0, 0. O J é o vetor 0, 1, 0. E o K é o vetor 0, 0, 1. É justamente uma maneira diferente de escrever exatamente isso aqui, decompondo esse vetor na direção X, Y, Z, certo? Então, uma maneira de você obter essas coordenadas aqui é através desse produto vetorial aqui, ó. Desculpa, desse determinante aqui. Então, esse determinante aqui, ele possibilita para você exatamente essa mesma coisa, só que de maneira bem enxutinha, né? Então, você bota o W, a primeira linha, você bota os vetores na direção x, y, z, que é o I, J, K. Na segunda linha, você bota as coordenadas do vetor V. E na terceira linha, as coordenadas do vetor U. Fazendo esse determinante, você vê claramente que esse determinante aqui vai ser exatamente isso que está aqui em cima. Certo? De maneira muito mais mnemônica, ou seja, de maneira muito mais fácil de decorar. Certo? Bom, então, esse é um candidato natural. Esse daqui, W, é um candidato natural a um vetor perpendicular ao vetor V, ABC e U ao mesmo tempo. Certo? Como isso me parece ser algo extremamente importante, encontrar um vetor perpendicular a dois vetores, a gente pode definir esse vetor W como sendo o produto vetorial entre V e U. Então, o que eu vou chamar de produto vetorial de V e U vai ser um vetor perpendicular a V e a U simultaneamente, dado desta maneira que está aí. Então, o produto vetorial é exatamente aquele vetor que a gente obteve de maneira natural, né, porque foi a escolha mais natural possível, o vetor natural que é perpendicular ao V e U, que pode ser escrito dessa maneira, usando esse determinante para facilitar a vida da gente. Então, veja que o uso do determinante aí é primordial para que
a gente tenha a vida da gente simplificada. E não é só isso, não. Não é só isso, não. O fato da gente conseguir perceber que aquilo é um determinante faz com que você ganhe todas as propriedades associadas ao determinante, coisa que eu teria uma dor de cabeça enorme para provar se eu fosse usar a definição dessa maneira daqui. Se eu fosse usar a definição dessa maneira, sem associar isso ao determinante, eu não ganharia muitas das propriedades que eu tenho a partir do determinante. Por exemplo, propriedade 2. A propriedade 1 aqui, a observação 1 é dizer que ele é perpendicular ao U e a V, é claro, porque a gente construiu de modo a ser perpendicular ao U e a V. Mas a segunda propriedade diz que se você pegar o produto vetorial de U com V, ao contrário de V com U, mudar a ordem de U com V com U, o que acontece é que você vai mudar essas duas linhas de lugar. Então, mudar a segunda com a terceira linha de lugar. Ora, a gente sabe que quando muda duas linhas de posição num determinante, o sinal do determinante muda. Então, se você vai estar mudando o sinal do determinante, mudar o sinal de um vetor é mudar a direção dele. Então, o vetor U vetorial V vai ser um vetor igualzinho a V vetorial U, só que com sentido oposto. Então, vai ser o vetor oposto de V vetorial U, certo? Então, U vetorial V é menos V vetorial U. Veja, a gente perdeu a comutatividade. O produto vetorial não é comutativo. Se você muda a ordem do produto, muda o valor. Na verdade, aí vai mudar só o sentido do vetor. Só que você ganha outras coisas. Você tem uma linha multiplicada por um número, a gente sabe que num determinante, se uma linha for multiplicada por um número, esse número pode sair do determinante. Então, não importa que linha seja. Então, se você tem um vetor alfa vezes V, então você multiplicar o vetor V por alfa. Alfa A, alfa B, alfa C. Alfa A, alfa B, alfa C. O alfa que está multiplicando o A, B e C, você pode jogar para fora do determinante. Então, você tiver um vetor V multiplicado por alfa, um vetor U multiplicado por beta, e fizer o produto vetorial deles, você pode jogar para fora esses números que estão multiplicando o vetor e fazer só o produto vetorial de V com U. Depois multiplica por alfa beta, que são constantes, certo? São números. Eu devia até botar aqui que alfa e beta são números reais, etc. Mas dá a entender isso. Né? Dá a entender. Eu estou falando, certo? Outra coisa, outra propriedade, propriedade 4, é um vetor perpendicular, mas para onde? Né? Se tem o vetor V e o vetor U, tem o vetor V e o vetor U. Se tem o vetor V e o vetor U, se você vai pegar um vetor perpendicular, tem infinitos, né? Você tem infinitos vetores perpendiculares a dois vetores. Né? Cadê outra caneta? Então, você tem infinitos vetores perpendiculares a dois vetores. Infinitos. Mas esses infinitos vetores podem estar apontando para um lado ou para o outro. Esse vetor, em particular, que a gente definiu dessa maneira, esse vetor, em particular, a gente definiu dessa maneira, a gente tem que saber para onde ele está apontando. Então, como é que eu decido para onde ele está apontando? Então, existe o que a gente chama de regra da mão direita. Veja, mão direita, cuidado, pessoal, que é canhoto. Canhoto. Claro que você pode adaptar ela à regra da mão esquerda, certo? Você pode fazer adaptação. Então, exercício para os canhotos é fazer adaptação para a regra da mão esquerda. Mas a regra da mão direita é você pega o vetor V, V vetorial U, tá aqui, ó. V vetorial U. Certo? V vetorial U. Então, o primeiro vetor, que está vindo primeiro na ordem do produto vetorial, você bota no indicador. V. O U você bota no maior de todos. U. Entre V e U, você bota o menor ângulo entre eles. Menor ângulo quer dizer o ângulo que está menor do que 180 graus, porque você vai ter dois ângulos entre esses dois vetores. Vai ter um ângulo que é menor do que 180 e vai ter um ângulo
maior do que 180, certo? Então, você pega o ângulo menor entre eles e bota entre os seus dois dedos, o vetor V e o vetor U, certo? O vetor, o produto vetorial entre esses dois, o produto vetorial entre esses dois vai estar na direção do seu dedo polegar. Então, V, U, V, U, e esse é V vetorial U, certo? Vai estar na direção do seu polegar. Então, tá aí a figurinha explicando aí, indicando aí como seria a orientação, o sentido do vetor V vetorial U. Tem outras maneiras, certo? Tem outras maneiras de você ver qual é a direção. Você pode pesquisar pela internet e tem outras maneiras. Essa maneira é bem interessante. Eu gosto também de uma outra maneira que você vai fazer V vetorial U, você pega seus dedos aqui, bota na direção do V, no sentido que o V está apontando, e aí você gira até que você possa fazer assim em direção do U. Então você alinha com o V, isso aqui, e gira sua mão até encontrar o U. Quando você encontrar o U, você gira na direção do U. V, U, V, U. Então, quando você fizer V girando na direção do U, V, U, a direção do polegar vai ser a direção de V vetorial U. É uma outra maneira, certo? Uma das aplicações do produto vetorial é a força eletromagnética. A força eletromagnética, ela vai ser o produto de duas grandezas vetoriais, que é o campo magnético e a velocidade da partícula no campo. Então, se você pega uma partícula carregada, com carga aqui, e ela se desloca num campo magnético, vai aparecer uma força, que a gente chama de força magnética, que é definida através de um produto vetorial. Então, é interessante isso, porque você vai ter o campo magnético no sentido, né, a velocidade. Então, o campo magnético, a gente bota... Eu gosto muito de pensar assim, porque o campo magnético a gente representa com uma série de linhazinhas, né, apontando para um determinado campo. Então, o campo magnético representa pelos dedos, assim, da sua mão. O V é a velocidade da partícula. Então, você adequa o plano, o campo magnético com os seus dedos. E o V, você bota para onde está a velocidade da sua partícula. O velocidade é vetorial, né? O V. E aí, se a carga da partícula for positiva, a força vai estar saindo da palma da sua mão. Se a carga for negativa, a força está entrando na sua mão. Então, é uma regra também da mão direita, mas levemente diferente, que a gente pode adaptar para esse caso. Só que, nesse caso, eu prefiro essa brincadeirinha assim. Lá na física, eu prefiro a mão com os dedos, porque, para mim, os dedos lembram o campo magnético, e aqui está aqui a velocidade. Aí eu adequo o campo magnético, fixo ele, né, a direção dele e o sentido dele, e vejo para onde está indo a partícula com essa velocidade aqui. Para onde ela estiver indo, a força sai aqui da palma da mão. Se a carga for positiva, a força entra. Se a carga for negativa. Eu gosto dessa parte. Bom, eu gosto de física. Quanto mais distante de química, eu gosto mais, né? Quanto menos distante de química, eu gosto menos. Mas eu gosto de física. Então, esse aqui é a orientação do produto vetorial, importantíssimo, né? Para alguns problemas é importante ter o sentido. E aí já tem outras propriedades aí. Uma espécie de distributividade. Se você fizer produto vetorial de V com a soma de dois vetores, você pode fazer o produto vetorial
de V com U e somar com o produto vetorial de V com W. Tanto essa, propriedade 5, quanto a propriedade 6, quer dizer, ela é distributividade à esquerda e também distributividade à direita, essas duas propriedades vêm diretamente de propriedade dos determinantes. Então, é isso que está escrito aqui, é uma propriedade dos determinantes. Certo? Então, dependendo de como você estudou lá determinantes, vai ficar óbvio que essas duas coisas aqui são verdade. Certo? Continuando aqui, outras observações. Agora vem uma observação importantíssima. Não chega a ser chega a ser um teorema, ou talvez uma proposição. Né? A gente pode mostrar que, se você pegar o módulo ao quadrado do produto vetorial, vai ser igual ao produto dos quadrados dos módulos de V e de U, menos o produto interno de V com U ao quadrado. Certo? Aqui tem dizendo, faça como exercício. Eu vou facilitar a vida de vocês. Viu? Eu não deveria, mas eu vou. Faça como exercício, nesse slide aqui, nesse slidezinho aqui, ó, esse slidezinho aqui. Se você estiver vendo a gravação, você pula isso que eu acabei de mostrar e não vê com atenção, você passou, né? Tá lá registrado. Então, você pega, desenvolve esse troço do lado de cá, vai dar uma expressão algébrica enorme, e você vai ver que essas duas expressões algébricas desenvolvem os dois lados, e você vai ver que esse desenvolvimento dessas duas expressões chega no mesma coisa algébrica. Então, você pode sair de um canto para o outro. Certo? A demonstração disso é só trabalhosa, mas não envolve ideia brilhante nenhuma. É só trabalho algébrico de fazer expandir uma coisa enorme, algebricamente falando. Lá naquela página que eu mostrei, nesse slide 26 que está aqui, que está escondidinho aqui, eu fiz até onde chega num ponto que, se você expandir as duas coisas, chega na mesma expressão algébrica. Eu não fiz a expansão, isso eu deixei para vocês, mas você chega no ponto que expandiu cá ou expandiu lá, chega na igualdade. Beleza? Bom, então, essa parte aqui, essa propriedade 7, você faz como exercício, pelo menos é um exercício de manipulação algébrica, que você tem que fazer algum dia na sua vida, uma vez pelo menos, na sua vida. Certo? Bom, o interessante é que essa expressão aqui, essa igualdade 7 aqui, ela nos permite chegar num resultado fantástico, um resultado fabuloso, que é o seguinte: o produto interno de V com U, a gente já provou antes que pode ser obtido com o produto dos módulos de V pelo módulo de U, vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Certo? Vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Então, substituindo essa partezinha daqui, ó, da propriedade 7, o quadrado de V com né, produto interno de V com U ao quadrado, substituído por módulo de V, módulo de U, cosseno de θ, você vai ter isso aqui. Módulo ao quadrado de V, módulo ao quadrado de U, quadrado do módulo de U, quadrado do módulo de V, vezes o quadrado do cosseno. Só que vai ficar, ó, o quadrado de V, o quadrado do módulo de V, quadrado do módulo de U, vai ficar nesses dois termos, posso botar em evidência. Aí vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. A gente sabe disso. Relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, eu posso trocar esse troço daqui por seno ao quadrado. Aí fica tudo ao quadrado aqui e o quadrado lá de cá. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter aqui o módulo do produto vetorial. O módulo do produto vetorial vai ser o módulo de V vezes o módulo de U, vezes o seno do ângulo entre os vetores. Isso é interessantíssimo. Veja que coisa interessante. Quando a gente tem
o produto interno é o produto dos módulos vezes o cosseno. E quando eu tenho o produto vetorial, o módulo do produto vetorial vai ser o produto dos módulos vezes o seno. Né? Isso é interessante porque lá o produto escalar é zero. O produto escalar é zero. Quando os vetores são perpendiculares. Então, o produto interno ou escalar é zero quando eles são perpendiculares, quando eles são ortogonais. Certo? Aqui eu estou vendo que o produto vetorial é zero se o ângulo entre os vetores for 0 ou 180, ou seja, se eles estiverem alinhados. Então, dois vetores alinhados, o produto vetorial é zero. É razoável, porque se dois vetores estiverem alinhados, não tem como encontrar um vetor só perpendicular a esses dois vetores. Não tem, vai ter infinitos, quer dizer, infinitas direções. Então não dá para achar uma só direção, se esses dois vetores estiverem alinhados. Então faz sentido. Bom, mais ainda é que esse resultado que está aqui, ele me dá imediatamente o seguinte resultado, que quando você faz o produto vetorial de V com U, veja, V com U, V, você bota seus dedinhos aqui na direção de V e gira na direção de U, e você vê que o vetor V vetorial U, ele está para cima, ó. VU. Então, nessa figurinha aqui, ó, VU, o produto vetorial está para cima. O tamanho desse vetor, que é o módulo desse vetor, vai ser igual a o módulo de V, o tamanho de V, vezes o tamanho de U, vezes o seno desse ângulo. Ora, se você não sabe, vai ter que demonstrar exercício que quando eu tenho, veja que aqui ó, formou um paralelogramo. Esse é o paralelogramo que a gente usa para fazer a soma de V com U. Então, a soma do vetor V com U seria esse vetor aqui que sai de O e vai até Z. Então, da regra do paralelogramo. Só que a gente aprende lá em geometria plana e na parte de áreas que a gente pode calcular a área de um paralelogramo. A gente pode calcular a área do paralelogramo fazendo lado vezes o seno do ângulo entre esses lados. Isso é um resultado básico. Se você ainda não sabe disso, demonstre, exercício, demonstrar que a área desse paralelogramo pode ser calculada fazendo módulo de V vezes o módulo de U vezes o seno desse ângulo θ. Às vezes esse resultado é falado não por o paralelogramo, mas para o triângulo. Né? Se você fechar aqui o triângulo OVU, esse triângulo OVU, aí o pessoal geralmente fala assim, módulo de V, módulo de U, vezes o seno do ângulo, sobre 2, porque a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Mas esse resultado é um resultado de área de paralelogramo. Então, veja que coisa interessante. Então, esse tamanho desse vetor V vetorial U vai dar em módulo, que é o tamanho dele, vai dar igual à área desse paralelogramo, numericamente igual. Então, o tamanho desse vetor é numericamente igual à área do paralelogramo, que é determinado pelos vetores U e V, que deram origem a ele. Então, é o resultado 9 aqui da propriedade. Essa propriedade é importantíssima para a gente. Então, a gente vai usar isso muito. Porque é um resultado belíssimo. Aí você para e pensa assim, poxa, que coisa extraordinária, né? Isso tudo só funcionou, isso tudinho, essas propriedades só funcionaram, pelo menos essas 8, essa 7, essa 8 e essa 9. Elas só funcionaram porque eu escolhi lá em cima aquele Z, a coordenada Z do vetor, daquela maneira bem particular, onde eu peguei o Z como sendo a B' menos a linha B, né? Ou, sei lá, trocar as linhas de lugar, mas eu peguei daquela maneira e, naturalmente, aquilo virou um determinante. E, naturalmente, claro, eu obtive, além de aquilo virar um determinante, eu obtive as propriedades todas de determinante.
que estavam associadas às propriedades que a gente viu aí antes. Né? Então, isso é um resultado fenomenal. Bom, agora, bom, isso aqui é a demonstração, né? Pula, para vocês não verem. Agora, o que eu quero é, usando esse resultado, eu quero determinar a equação do plano. A equação do plano que passa pelos pontos A, B e C. Certo? Então, aqui eu fiz duas figurinhas com a visão ligeiramente diferente, mas é o mesmo plano. Então, aqui está o ponto A, o ponto B, aqui o ponto C. O ponto A é o ponto 3, 0. Então, esse eixo que está aqui na horizontal é o eixo do X. Veja que aqui embaixo o eixo do X está aqui, ó, apontando quase para a gente, na direção da gente. O eixo Y está aqui, o B, ó. O B está bem aqui no fim dessa seta AB, o vetor AB. Então, aqui o vetor AB está nesse sentido aqui, ó. Aqui o eixo do Y é esse daqui, que está na horizontal. Aqui o eixo do Y está vindo em direção a gente. Então, nesse desenho de cima, o eixo dos Y está apontando para a gente. Nesse daqui, o eixo dos Y está apontando para o lado direito. Então, eu girei assim 90 graus. Então, eu estou olhando aqui, depois giro 90 graus aqui. Tenho duas visões do plano. Beleza? Mas você pode ver isso tudo. Você pode ver isso tudo clicando aqui nesse arquivozinho do GeoGebra. Ou copiando aí. Você está vendo o vídeo, você dá uma pausa, copia aí e vai aparecer para você esse arquivo. Você pode até salvar com outro nome, ele fica dentro da sua área, certo? Lá no GeoGebra. Crie sua área no GeoGebra e você pode fazer isso. Beleza? Bom, então, veja, o que é que eu vou fazer? Para determinar esse plano, a gente viu, eu só preciso de um vetor perpendicular ao plano. Para pegar um vetor perpendicular ao plano, eu vou pegar, nesse caso aí, os vetores AB, AC. Então, o vetor AB, que sai de A e vai até B, é um vetor no plano. Então, o vetor AB é B menos A. Então, pega aqui a coordenada de B, pega a coordenada de A, subtrai. Então, esse vetor, menos 3, 2, 0. Esse vetor é o vetor que eu chamo de AB. Vou pegar o vetor U como sendo AC. Aqui, ó, o AC. Veja, o ponto C, o ponto 006, está lá em cima, no eixo do Z. O eixo do Z é esse eixo vertical. Tanto aqui quanto aqui, o eixo do Z está na vertical. Eu apenas girei assim, mas o Z continuou na vertical. Certo? Uma coisa que você pode... Pensando agora. Se você fizer o produto vetorial do I, que é o 100, com o vetor... J, que é o vetor 0, 1, 0, quer dizer, o vetor unitário na direção do eixo do X, o vetor unitário na direção do Y, se você fizer o produto vetorial do I com J, você vai obter o Z, certo? É interessante isso, né? Só porque eu vi que a orientação assim, ó, você está aqui, ó, I girando na direção do J, vai dar desculpa, I girando na direção do J, dá o K para cima, né? K é a direção do Z. Bom, voltando para cá. Então, a gente tem aqui dois vetores no plano, o vetor AB, o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B, e o vetor que sai de A e vai até C. Esses dois vetores, eles estão paralelos ao plano, e aí eu faço o produto vetorial de AB com AC, que agora eu vou chamar o AB de V e o AC de U. Então, peguei as coordenadas, né? O vetor AC que sai de A e vai até C vai ser C menos A. O vetor que sai de A e vai até B vai ser B menos A. Subtrai aqui, obtém esse. Então, pega essas coordenadas e faz o produto vetorial deles. Então, fazendo o produto vetorial, V com U, nessa ordem aqui, eu vou obter esse vetor W aqui, ó, que é o vetor 12, 18, 6. Você pode verificar fazendo as continhas, certo? Eu botei já o resultado aí. Mas você pode fazer as continhas de determinante aqui, toda criança aprendeu a fazer logo em seguida ao momento que aprendeu a engatinhar. Quando eu estava engateando, o cara aprendeu a fazer essa determinante 3x3, regra de Sarri, certo?
Bom, chegou nesse vetor, 12, 18, 6. Ora, eu sou um cara que odeio fazer conta. Para mim, Deus criou as letras. Os químicos criaram os números com 3 casas decimais. Né? Então, esse negócio de fazer conta não é coisa de quem gosta de matemática. Quem gosta de fazer conta é padeiro e químico. São 2 caras que gostam de fazer conta. Os padeiros com 2 casas decimais, porque baixa até os centavos. E os químicos com pelo menos 3 casas decimais de precisão, porque é importante para as misturas malignas dele. Então, veja, eu tenho 12, 18 e 6. Esse é um vetor perpendicular ao meu plano. Claro que eu posso fazer o resto das minhas contas todas com esse vetor 12, 18 e 6. Só que eu não preciso exatamente desse vetor. Eu posso pegar qualquer vetor que esteja na mesma direção do W. Na mesma direção desse vetor W, 12, 18 e 6. Ora, se 12, 18 e 6, esses 3 números, eles podem ser divididos por 6, eu vou fazer isso, porque pegar um vetor e dividir todas as coordenadas por 6, quer dizer, dividir ele por 6, multiplicar ele por 1/6, é pegar um vetor na mesma direção, até no mesmo sentido, só que 6 vezes menorzinho. Os números ficam mais agradáveis para fazer a conta. Então, eu vou pegar, como estamos interessados só na direção de W, podemos pegar o vetor W', que é 1/6 de W. E aí fica o vetor, vê que coisa bonita, 2, 3 e 1. Esse vetor 2, 3 e 1 tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor W original. E eu só estou interessado no tamanho, na direção dele. Veja, eu não estou interessado, por exemplo, na área do paralelogramo gerado por ABC. Eu não estou interessado nisso. Se eu tivesse interessado nisso, eu precisaria do módulo dele. E aí eu não posso mexer no tamanho dele. Mas como eu estou interessado só na direção, aí eu posso pegar e dividir ele todo por 6. Dividir por 6, está aqui. Esse vetor W', que é esse troço aqui, né, eu vou fazer assim. Vou fazer assim, porque fica mais legal. W'. Fica mais legal. Ficou bonitão aqui. Pronto. Eu quero todos os pontos do plano que passa por A, B e C. Ou seja, todos os pontos que eu vou chamar de P, que se eu fizer o vetor que sai de A e vai até P, esse vetor que sai de A e vai até P, ele tem que ser perpendicular a esse vetor W'. Aí você diz, tem que ser o vetor que sai de A e vai até P? Professor, não podia ser sai de B e vai até P? Pode. Pode botar B ou pode botar C. Ou pode botar qualquer outro ponto que você saiba que está no plano. Embora a gente só conheça esses 3. Então você pega qualquer um desses 3 e faz o vetor que sai de algum desses 3 e vai até P. Como exercício, como eu já estou resolvendo para A, faça para B ou faça para C. Bote aqui, substitua o A por B ou C e faça as contas. Então, no nosso caso, eu peguei o vetor AP. Então, vai ser P menos A. P é o vetor, é o ponto genérico, x, y, z. Menos A, que é o ponto 301. Então, vai ficar x menos 3, y menos 0, z menos 0. Então, esse daqui é o vetor AP. Certo? Esse é o vetor AP. Eu vou também escrever assim. Vou escrever assim. Copio o AP aqui. Copio aqui, copia e vou botar aqui. Mais bonitinho assim. Ops. Então, esse é o vetor AP. Na minha figura, eu acho que ele está azulzinho. Então, eu vou botar ele aqui azulzinho. Certo? Esse é o vetor AP. Azulzinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Para que esse ponto P esteja no plano π, para que esse vetor AP esteja no plano π, o produto interno dele tem que ser 0. Ou seja, porque ele tem que ser perpendicular, ao vetor W, que é perpendicular ao plano. Então, eu faço produto interno de AP com W.
na verdade, com W'. Se você quiser fazer com W, porque você, sei lá, você faz o curso de Química, adora fazer conta, aí você pega e bota o W 12, 18, 6. Como eu não gosto, eu vou botar o vetor 2, 3, 1. Então, fazendo as continhas, né, o vetor AP, que está aqui, com o vetor W, que está aqui, a gente vai ter a equação desse plano aí. Certo? Você vai fazer as continhas. Né? Lembrando, produto interno, você x de 1, x do y com y, z com z, soma tudinho. Aí chega na equação do plano. Então, esta é a equação desse plano π, que passa por A, B e C. Beleza? Uma coisa que eu não fiz. Era que eu pensei na hora que estava falando, quando eu disse, eu posso diminuir o tamanho do vetor, porque eu estou interessado só na direção dele, mas se eu tivesse interessado realmente no tamanho dele, eu não poderia fazer essa divisão. Um exemplo de não poder fazer essa divisão é se eu quisesse, por exemplo, calcular a área desse triângulo ABC. A área desse triângulo ABC. Você diz assim, André, como é que eu calculo a área desse triângulo ABC? Ou seja, esse triângulo que corresponde à região do plano, que está contida, a região do plano que está contida no primeiro octante. Octante porque quando você divide o espaço com esses eixos coordenados, você vai ter do plano XY para cima, você vai ter quatro octantes, 4 partes, né? Essa parte que está aqui na frente, essa parte que está aqui do lado, mais atrás aqui, nessa parte que o eixo do X é negativo, a parte que está lá atrás e a parte que está aqui do lado esquerdo. Então tem a parte logo de frente, a que está atrás do lado direito, atrás do lado esquerdo e a que está por trás mesmo, lá por trás. Tem 4 regiões aqui em cima e tem 4 regiões abaixo do plano. Então o primeiro octante, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Esse primeiro octante que está aqui, que é X positivo, Y positivo e Z positivo, esse primeiro octante, esse plano vai cortar esse primeiro octante e a parte que está dentro do primeiro octante é justamente esse triângulo que está aqui em azul clarinho. Então, como eu calculo a área desse triângulo que está aqui em azul clarinho? Ora, a gente viu que o tamanho do vetor W, que é o produto vetorial de AB com AC, então, o tamanho desse produto vetorial vai ser a área do paralelogramo gerado por AB e AC. A área do paralelogramo. Só que a área desse triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, se eu quero a área do triângulo AB, ABC, então deixa eu duplicar isso aqui e fazer o pedido aqui. Determine a área do triângulo ABC. Então, determine a área do triângulo ABC. Então, nesse caso aqui, então, para calcular essa área, basta fazer o quê? Você acha o vetor, o produto vetorial de AB por AC, e AB por AC, vai dar aquele vetor, vai dar aquele vetor W, né, que a gente encontrou. O módulo dele vai ser a área, vai ser numericamente a área do paralelogramo, determinado por AB e AC, e aí você divide esse módulo por 2, porque a área do triângulo é metade da área do paralelogramo, certo? Então você pode fazer assim. Basta, deixa eu tirar isso aqui tudinho. Aí basta
basta calcular metade, basta utilizar, vou botar aqui, utilizar a propriedade nove do produto vetorial. Eu faço assim porque ele já remete ao problema da gente lá anterior. Deixa eu vou diminuir aqui um pouquinho. Então, vetorial. Então, a propriedade 9 do produto vetorial, deixa eu achar ela aqui. Tá aqui, ó. Copia aqui. Bota aqui. É a área do programa gerado por... Então, aqui vai ser... Vou botar... Aqui eu não vou poder botar as letras, não. Então, vou botar assim só. A. E aqui no lugar do V, eu vou botar o vetor AB. Então, aqui vai ser AB. E aqui o vetor AC. Essa é a área do programa gerado pelos vetores AB e AC. Logo, vírgula, a área do triângulo ABC será dada por a área do triângulo ABC vai ser igual a metade isso aqui. Metade do produto vetorial. Só que o produto vetorial, ele deu, a gente já calculou isso. O produto vetorial de AB por AC tá aqui, né? O produto vetorial de AB por AC é esse troço daqui. Deu 12, 18 e 6. Certo? Deu isso aqui. Então, isso aqui. Passa aqui. Crio isso aqui. Boto aqui. E eu troco esse cara aqui por 12, 18. Mas a gente sabe que calcular o módulo do vetor e dividir por 2 é a mesma coisa que dividir o vetor por 2 e calcular o módulo, tanto faz. Então, isso aqui é a mesma coisa que pegar e calcular o módulo, do vetor 6, que é metade de 12, 9, 6. Ora, calcular o módulo do vetor, deixa eu copiar aqui de novo, copy, paste. Calcular o módulo desse vetor é raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado
mais 3 ao quadrado. Opa, quadrado. Vale salientar que dentro do 9 tem 3, dentro do 6 tem 3, então eu posso tirar o 3 ao quadrado de dentro do 6, de dentro do 9 e de dentro do 3 ao quadrado, e isso vai me dar, eu tiro o 3 ao quadrado fica em evidência, ele sai da raiz, então vai ficar 3, raiz de, vamos ver o que vai sobrar aqui, aí fica 2 ao quadrado, que é 4, opa, 4, eu tiro 3 do 9, fica outro 3, vai ficar mais 9. E o 3 ao quadrado saiu, ficou 1, então mais 1. Então, isso vai dar 14. Então, a área do meu triângulo, vai ficar 3 raiz de 14. Então, essa é a área do meu triângulo. E nesse caso, a área do triângulo, eu não vou poder simplificar o tamanho do vetor, porque se eu simplificar o tamanho do vetor, eu vou mudar a área do triângulo. Impossível, né? Que não faz sentido nenhum. Então, tá aí um probleminha derivado do outro, né? Que eu me toquei para mostrar um exemplo que não pode ficar dividindo o tamanho do vetor se eu não tiver interessado só na direção dele, se eu tiver interessado também na intensidade dele. Então tem que tomar cuidado. Quando é que eu vou poder dividir simplificando, até mudando os sinais? Né? Se eu tivesse menos 1, menos 2, menos 3, eu não quero trabalhar com menos 1, menos 2, eu quero trabalhar com 1, 2, 3. Então você pega e multiplica tudo por menos 1 para mudar o sentido do vetor. Porque o sentido não afeta em nada se eu estiver interessado na direção perpendicular. Então, tem que tomar cuidado, pensar geometricamente quando eu posso simplificar e quando eu não posso simplificar. Certo? Beleza. O próximo problema eu tinha deixado para vocês, mas eu não tinha resolvido ainda. Que é achar a distância de um ponto até um plano. Veja que, por sinal, eu escolhi aquele plano, aquele plano que a gente acabou de determinar ele, como sendo o plano que eu tinha colocado nesse problema, o plano 2x mais 3y mais z menos 6 igual a zero. Então, o plano que eu acabei de determinar, eu já conhecia ele, certo? Eu já tinha escolhido ele, porque eu já sabia que ele era um plano que passava pelo ponto aqui, ó, 300, passava pelo ponto 020 e pelo ponto 006. Esses 3 pontos A, B e C. Então, é o mesmo plano que eu acabei de determinar, que eu pedi porque eu já conhecia ele, né, do problema anterior, que era esse. Então, eu quero determinar a distância desse pontinho P, que está aqui no espaço, esse pontinho P, até o plano ABC. Certo? Que eu estou olhando essa figura aqui, eu já girei mais ainda do que esse plano. Veja, esse plano aí é o mesmo que está aqui, ó. É esse mesmo plano daqui. Certo? Mas aquela visão que eu estou olhando ali, ela está girando ainda mais do que essa situação aqui. Ó. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Né? Então, aqui está girando ainda mais e olhando assim um pouquinho de cima. Assim. Observe que o Z continua apontando para cima, mas ele já está um pouquinho mais inclinado na sua direção. Certo? Então, eu botei nessa posição para poder visualizar bem a distância de P até o plano. O ponto H, que está aqui, é um ponto do plano, que foi obtido pela projeção do ponto P ortogonalmente em cima do plano. Então, como se tivesse raios luminosos perpendiculares ao plano, ou seja, vindo nessa direção aqui do vetor, desse vetor vermelho, que é o vetor P cartésio, V vetorial U, onde U e V são esses vetores A, B e AC, AB está aqui e AC está aqui.
inclinadão aqui. Então, esse vetor V vetorial U, perpendicular ao plano, então, se os raios luminosos tivessem vindo nessa direção desse V vetorial U, a sombra que o ponto P vai fazer em cima do plano é exatamente esse pontinho H que está aqui. Essa reta pontilhada aqui é uma reta perpendicular ao plano, passando por P. É justamente onde vai cair a sombra. Isso aqui vai ser a região de sombra do ponto P. O ponto P gera uma sombra que vai ser dado por esses pontinhos pontilhados aí, essa retinha pontilhada, que vai projetar a sombra dele no plano π que está aqui. Eu quero calcular essa distância de P até H. PH, eu quero calcular essa distância aqui. Certo? Então, a ideia é a mesma que a gente usou lá para calcular a distância de um ponto a uma reta. É a mesma ideia, só que agora é espacial. Mas o processo geométrico é exatamente o mesmo, porque as propriedades dos vetores, produto interno, soma, subtração, tudo é igualzinho no plano e no espaço, igualzinho. Então, veja bem aqui. Veja bem. Eu quero calcular esse vetor que sai de P e vai até H. Esse vetor que sai de P e vai até H pode ser obtido, veja, esse vetor PH, ele está na direção do vetor U vetorial, V vetorial U. Está nessa direção perpendicular ao plano. Então, qual é a ideia? Eu pego um ponto qualquer do plano, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, e eu pego esse vetor que sai de A e vai até esse ponto P. Veja que esse ponto P é o ponto 3, 2, 6, que está fora do plano. É um ponto que está fora do plano. Certo? Aí eu pego um ponto qualquer do plano e ligo com esse vetor P. Então, pego esse vetor AP, esse vetor AP que está aqui em verde, e eu vou projetar ele ortogonalmente em cima do vetor V vetorial U. Eu vou chamar ele de W agora, certo? Para não ficar V vetorial. Então, eu vou projetar esse vetor AP em W, que é esse vetor vermelho. Certo? Quando eu fizer essa projeção, eu vou obter exatamente esse vetor que vai de H até P. Esse vetor HP. Então, esse vetor HP vai ser a projeção do vetor AP no vetor W. Então, a distância do ponto P até o plano π vai ser esse vetor que sai de H e vai até P, que corresponde ao vetor projeção de AP sobre W. Eu quero calcular o tamanho desse vetor projeção de AP sobre W. Está aqui, eu quero calcular isso. Certo? Mas o vetor projeção de AP sobre W, a gente já viu, é igualzinho no caso do plano. Igualzinho no caso do plano. Então, eu faço produto interno de... lembra a regrinha da projeção? Facílimo, né? O AP que está aqui, esse AP que está aqui, ele fica aqui, ó. E o resto tudinho é W. Então, fica o produto interno de AP com W sobre o produto interno de W com W. Isso aqui é o módulo de W ao quadrado. Então, isso aqui é o módulo de W ao quadrado. Vezes W, que é o vetor onde a gente está querendo projetar. Como eu estou calculando o módulo disso, isso aqui é a mesma coisa do módulo dessa parte inicial vezes o módulo de W. Só que aqui embaixo, o produto interno de W com W é módulo de W ao quadrado. Então, eu corto um dos módulos de W ao quadrado que está aqui embaixo com o módulo de W que está aqui em cima. Aí fica só isso aqui simplificando. Então, a simplificação da projeção de AP sobre W é só fazer o produto interno de AP com W sobre W, sobre o módulo de W, desculpa. Bom, o W eu peguei como sendo o vetor 2, 3, 1, que a gente viu aí agorinha, né? Agorinha a gente viu que W era 2, 3, 1. Na verdade, quando a gente fez o produto interno, a gente não precisa esse W
Lembrando, eu não preciso do problema anterior para saber esse W, não. A gente, na hora que tem a equação do plano, a gente já viu, na hora que a gente tem a equação do plano, a gente já viu que os coeficientes de x, de y e de z, eles vão me dar as coordenadas de um vetor perpendicular ao plano. Então, eu não preciso do problema anterior para chegar nisso. Eu já sabia disso, certo? Então, pegando esse 2, 3, 1, né, botando aqui, e fazendo o produto termo de AP com W. O A é o pontinho 300. Então, o vetor AP vai ser 326, que é o ponto P, menos 300. Então, o vetor AP vai ser o vetor 026. 026. Certo? Então, o vetor AP vai ser o vetor 026. Aí você pega esse vetor 026 e projeta esse vetor AP, na direção perpendicular. Na verdade, a gente nem precisa, né? Como eu estou dizendo, como a gente já fez essa conta simplificando, basta fazer o produto interno dele com W e dividir pelo módulo de W. Então, fazendo isso, então, o vetor AP está aqui, eu refiz as contas aqui, certo? E fazendo o produto interno de AP com W, deu isso aqui, 12. Então, W é 231, o vetor AP é 026, deu 12, né? 0 vezes 2 dá 0, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Aí ficou 6 mais 6, 12. E embaixo, isso aqui é o produto interno de AP com W, deu 12. E embaixo deu módulo de W, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 1 ao quadrado. Porque o W é o 2, 3, 1. Aí deu raiz de 14. Aí deu 2 sobre raiz de 14. Então, 2 sobre raiz de 14 vai dar a distância do ponto P, até H. Veja que a figura aqui eu já trago esse vetorzinho preto aqui, que é o vetor HP, como sendo a projeção de AP sobre o W. Certo? Já trago a figurinha aqui. Duas visões aqui. Essa visão é a mesma da anterior. Essa aqui é rotacionando o plano para a gente ver do outro lado como seria a distância do ponto P ao ponto H, que é o ponto da projeção do ponto P sobre H. Claro, você pode racionalizar isso, vai ficar mais feio do que está aí, então deixa do jeito que está aí, que é melhor. Nesse link daqui, você pode visualizar essa figurinha daí. Então, você pode ir nesse link e pode girar a figurinha, visualizar de outros ângulos, se não estiver entendendo, ou para ver melhor o que está acontecendo. Beleza? Agora, uma pergunta natural, quando chega nesse ponto, é: André, eu não quero essa distância, não. Eu quero o H, eu quero a sombra. Eu quero a sombra de P. A sombra de P no plano π. Ou seja, eu quero a projeção ortogonal de P sobre o plano π. Como é que a gente faz isso? Como a gente faz isso? Então, determinar o ponto H, a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano π. E aí, como é que eu acho esse Hzinho aqui? Bom, a coisa é fácil. É fácil, porque a gente já sabe que o vetor HP, o vetor que sai de H e vai até P, é o vetor projeção do vetor AP sobre o vetor W. A gente já sabe que esse vetor HP é esse vetor projeção. Então, bom, HP, e a gente sabe que HP é P é posição inicial, final, então fica final menos inicial. Então, HP é P menos H. O vetor projeção é dado dessa maneira, né? O vetor projeção, deixa eu botar isso aqui em verde, porque ali está em verde, só para... Então, o vetor... Puxa, por que não ficou verde essa porcaria? Pronto. O vetor projeção de AP sobre W é calculado dessa maneira aqui. Então, fazendo as continhas, você vai ter... Bom, você quer H, então passa H para o lado de cá, passa esse troço todo para o lado de cá, vai ficar H igual a P menos o vetor projeção. O P é o 326, P é o ponto 326, e o vetor projeção é dado dessa maneira aqui, esquisita aqui, certo?
12 sobre 14, que é esse valor aqui inicial, sobre vezes o vetor 231, que é o vetor W. Certo? Tira a mínima, etc. Tal, blá, 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 e você descobre que o ponto H vai ter coordenadas 9 sétimos menos 4 sétimos sobre 9 sétimos menos 4 sétimos, 36 sétimos. Essas são as coordenadas do ponto H. Também você pode chegar, vai lá no GeoGebra, nesse linkzinho, e verifica que bate bonitinho as contas da gente com as coordenadas lá. O interessante é que quando você pede as coordenadas do ponto H, ele vai dar na forma decimal. Isso é interessante porque a gente achou na forma de fração. E aí, na forma de fração, quando você divide, chega naquela aproximação do GeoGebra. Claro, a aproximação da gente se divide com uma calculadora boa, vai ter uma aproximação melhor. Né? Mas você diz, eita, pau, bateu com o GeoGebra. Beleza? Então, é legal ver as coisas funcionando. Beleza? Então, dá uma olhada lá, porque é muito bom ver as coisas funcionando. Bom, eu botei aqui uma série de problemas com a ajuda do estimado Jardel Cabral, nosso residente. Ele indicou alguns, e aí eu fiz umas modificações em outros, arrumei mais algumas, meia dúzia de problemas aí, e tem uma lista aqui bem razoável para a gente se divertir, certo? Achar o baricentro, certo? Tem umas definições aqui que eu coloquei como problema, mas em alguns livros tem como se fosse teoria, certo? Isso aqui é bem interessante, né? A definição de que é ângulo diretor, cosseno diretor, e esse resultado aqui, né? Então, esse ângulo diretor é o ângulo que o vetor forma, qualquer vetor que você tenha, que ele forma com o eixo do x, com o eixo do y e com o eixo do z. Então, esses ângulos alfa, beta e gama que estão aí, ó, alfa, beta e gama, são os ângulos que ele forma com os eixos cartesianos padrão, o x, y, z. Então, se você pegar e fizer cosseno ao quadrado de cada um desses ângulos e somar, isso vai dar 1. Veja que coisa interessantíssima, certo? Então, tá aí como exercício para vocês se divertirem, certo? Para quem está vendo só a gravação, pode dar uma pausa e fazer o exercício. Dar uma pausa e fazer o exercício, beleza? Pronto. Então, a gente vai ficando por aqui, né? A gente se vê no próximo encontro. Para quem está ao vivo, o nosso próximo encontro vai ser na terça, de 7 da manhã. Na próxima sexta, vamos levar o pré-adolescente aqui, que tem alguns problemas de saúde, para tomar a vacina da Covid. Então, vamos lá. Espero que vocês também, em breve, tomem essa vacina. Então, até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Até logo. Au revoir.